Oi galera, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre arte romana de uma maneira bem resumida. Depois vocês vejam aí, tem vários exemplos, tá com ilustrações, imagens, inclusive tem um passeio aí para você fazer um tour virtual lá no Coliseu, que é uma das grandes edificações romanas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele também, tá bom? Então vamos lá. A arte romana ela foi produzida por um povo que pertenceu, à Roma Antiga e durou aproximadamente do século 8 a.C. ao século 4 depois de Cristo. Ela foi fortemente influenciada pelos povos etruscos e gregos, tá? E as manifestações artísticas que mais são significativas, né, elas remontam ali ao estabelecimento da República no ano de 509 a.C. São poucos os artistas conhecidos, visto que era uma arte muito coletiva, ou então ela era feita, né, para os mecenas. Dois períodos a marcam, que é a arte republicana, que acontece antes do século 27 a.C., e a Roma Imperial, que é depois do século 27 a.C. em diante. Características gerais dela, tá? Bem assim, mas bem basiconas. É uma arte muito realista, tanto na escultura quanto na pintura. Tem uma grande influência grega, né? Lembra lá da expressão de ideal de beleza. O uso dos arcos e das abóbadas, né, na arquitetura, uma novidade, né, e uma arte muito colorida, delicada, com muita precisão de detalhes. Aí o que acontece? Os romanos, né, eles aproveitaram toda a bagagem artística, né, cultural, enfim, todo o conhecimento dos povos conquistados. Então, por exemplo, dos etruscos, cuja sua arte era bem desenvolvida, né, eles se influenciaram, então, nesse sentido, e dos gregos, né, porque eles admiravam a arte grega. Quando eles conquistaram a Grécia, por exemplo, eles ficaram fascinados, né, por ela. Né, e eles começaram a imitá-la, né, por isso que nós vamos encontrar muitas características gregas nas esculturas, enfim, toda a arte romana. A arquitetura é a maior de todas as expressões artísticas romanas, porque eles começaram a utilizar dos arcos e das abóbodas para suas edificações, para suas construções. Então isso foi uma grande novidade, né? Foi uma grande inovação que facilitou a construção desses edifícios. Já nas esculturas romanas, né, elas eram cópias das gregas. Então, o que eles faziam? Eles, quando conquistaram a Grécia, praticamente todas as esculturas gregas eram em bronze. Então, eles derreteram esse bronze, né, para fazerem os seus armamentos, e nos lugares eles fizeram cópias em mármore, né? E essas cópias, curiosamente, elas eram coloridas, tá? Elas não eram aquele mármore desbotado, esbranquiçado, amarelado que nós vemos hoje. Elas eram todas coloridas. Olha que bacana. Só que com a ação do tempo, né, essa cor foi se desbotando, mas eram coloridas. E a pintura romana, ela caracteriza-se também pelo colorido, né, tanto das paredes, enfim, dos objetos pintados, e nas paredes principalmente um grande ilusionismo, né, além de uma grande riqueza de detalhes. Vou falar agora um pouquinho sobre a arquitetura. Tá? Bom, a arquitetura, o que acontece? O destaque para as construções de portais, aquedutos, prédios, monumentos e os próprios templos foram construídos com muita praticidade e inovação devido ao uso do arco, né, e das próprias abóbadas que facilitavam isso. O arco e as abóbadas, eles permitiam os espaços internos mais amplos, né, entre as colunas. Então, as plantas que antes, né, as plantas que são rigidamente em padrões geométricos, então agora elas acabam ganhando esse espaço interno com o uso desses dois elementos. Os monumentos também, que eram construídos, eles também homenageavam os mecenas, tá? Foram levantados anfiteatros com a tecnologia, né, dos arcos e da abóbada, porque assim eles começaram também a abrigar um grande número de pessoas. Um exemplo disso é o Coliseu. Os templos já unem os elementos tanto grego quanto etrusco. Eles possuem uma planta retangular também, um teto de duas águas, estíbulos mais profundos, colunas livres, né, para permitir um maior espaço, né, uma maior circulação, e uma escada na frente que dá entrada a uma base. A parte ilustrativa disso vocês vejam aí depois, tá bom? Vocês devem estar tudo pensando, o que eu tô falando? É só vocês olharem aí depois as imagens, tá bom? Ainda sobre a arquitetura, olha só, então, como eu falei, eles privilegiaram as obras utilitárias, né? No caso, eles também começaram a construir muitos aquedutos, os banhos públicos, né? As termas, também como eram chamados, pontes, mercados, entre outros edifícios. Ela foi muito expressiva na construção de templos, palácios, né? Tribunais, mosteiros e as igrejas.
ela teve, né, que nem eu falei, uma grande influência grega, sendo caracterizada pelo luxo e a grandiosidade. Dos etruscos, né, melhor dizendo, eles herdaram a solidez nas construções, e dos povos italianos a simetria e a harmonia, resultando assim das formas regulares. Introduziram novos materiais, como por exemplo o uso de cimento, além de outras técnicas de construção. O arco, inclusive, foi uma das inovações, tá? Ele era utilizado nessas edificações, nessas construções, e também nas construções em formas de monumentos que comemoravam as vitórias militares. Então tem exemplos disso, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, né? Vou citar algum deles, na verdade. Agora, sobre a arte romana, né, na verdade, em si, né, a arte romana, que nem eu falei, ela dividiu-se entre a Roma republicana, que aconteceu ali do ano de 27 a.C., e da Roma imperial, que foi do ano, ou melhor, depois do ano 27, né, antes de Cristo em diante. E também tiveram influência dos povos etruscos que habitavam essa região chamada de Etrúria. E essa sociedade ficava ali na Península Itálica, tá? Ela durou do ano de 1200 ao ano de 700 a.C. Possuíam um alfabeto, ou seja, esse povo, né, o etrusco, ele era um povo também bem desenvolvido. Eles possuíam um alfabeto, uma arte, uma religião própria, a qual foram se modificando, né, principalmente com a conquista dos romanos ali por volta do século III a.C., tá? Então, uns exemplos para vocês aí das construções arquitetônicas. Então, o Coliseu, que eu falei ali agora há pouco. Então, o Coliseu Romano é um anfiteatro construído ali no século I, situa-se em Roma. Sua construção levou aproximadamente 6 anos, tá? Ele começou ali no governo do imperador Vespasiano e finalizou-se no governo do imperador Tito. É formado por um número enorme de arcos, né, redondos. Suas paredes externas medem 46 metros de altura e são divididas em 4 pavimentos com 3 arcadas com colunas dóricas, jônicas e coríntias o ornamentando. Entre os arcos, ali nos espaços, ficavam esculturas, as esculturas romanas, todas elas ali em todos os espaços. Então ele era todo ornamentado com esculturas romanas. Um outro exemplo é o Panteão. Tá? É um templo dedicado a todos os deuses. Ele possui grandes colunas, uma cúpula arredondada, a cúpula aí já surgindo. Ele foi construído nos anos de 115 a 127 e encontra-se hoje em dia ainda com excelente estado de conservação. O Fórum Romano, né, que hoje em dia é apenas uma ruína, e no seu entorno existem muitas construções variadas, né? Então infelizmente hoje são ruínas apenas, né? O Arco Triunfal, ou o Arco de Constantino, também fica ali pertinho do Coliseu, né, que é um exemplo inclusive de uma edificação, né, que homenageia uma passagem militar, né, feita em forma de um arco. O Aqueduto de Segóvia, que fica na Espanha. Olha que legal esse aqueduto, é um dos principais, né? E o barato é que mesmo depois de 2000 anos ali aproximadamente, ele continua funcionando, ou seja, ele ainda continua levando água à Espanha, né, de uma distância de aproximadamente 16 quilômetros, né? Então olha só a funcionalidade, a genialidade na arquitetura, na construção romana, que ainda é utilizada nos dias de hoje lá na Espanha. Existem outros espalhados pela Europa, em vários países, na verdade, porque lembra que o Império Romano, né, ele ocupou um vasto espaço, né, um vasto terreno ali na Europa. Então existem vários aquedutos por ali, tá bom? Vou falar agora um pouquinho da pintura. Ela tem uma grande variedade de temas, tá? Como por exemplo acontecimentos históricos, cenas cotidianas, lendas, conquistas militares, efígies e próprias naturezas mortas. Eram muito realizadas na forma de mural, tá? Um mural, né, ou uma pintura, né, em afresco, na verdade. Afresco, só lembrando, é aquela pintura que se faz em cima de uma camada de gesso úmido na parede, tá? E eles possuem inclusive a tridimensionalidade. Os materiais eles variavam muito, desde pó, vidro, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira, a própria seiva da árvore. E além dos afrescos, existem também os mosaicos, né, espalhados por todo o Império, e variando também de modelos que são contemplativos, feitos de teselas brancas e negras, a composições figurativas de várias cores. E sobre a escultura,
né? Ela é também extremamente realista. Elas não representavam o belo, mas as pessoas retratadas fidedignamente, ou seja, de uma forma bem autêntica. Os artistas romanos, eles têm um contato, né, com a arte grega, então eles acabam sofrendo as influências desse povo grego. Aí junta-se as informações do grego com as informações do romano e assim eles executam a sua escultura. São relevos, né, que adornam prédios, esses prédios podendo ser públicos ou privados, e eles optavam pelo realismo extremo, e ocupavam os espaços, especialmente aqueles arquitetônicos, né, os espaços vagos, enriquecendo e permitindo assim uma contemplação do mesmo. Então, galera, o que eu fiz? Eu só passei agora um resumo, tá? De uma maneira bem rápida, né? Um resumo mesmo, um pouquinho do capítulo. Dei uma lidinha no texto da apostila, vejam os vídeos, vejam o material que tá lá com Classroom para vocês disponível, tá bom? Anotem as dúvidas e depois a gente conversa, tá bom? Grande beijo, até a próxima!